Sheila. É possível. Não desistas agora. Em meio ao nevoeiro de problemas, talvez te sintas desanimado e aflito. É possível, porém, que a solução esteja mais perto do que imaginas. Em meio ao mar tempestuoso das aflições, talvez te sintas amedrontado e enfraquecido. É possível, porém, que a calmaria chegue em breve, tranquilizando os teus dias. Em meio à noite escura das decepções e dores, talvez te sintas desorientado e perdido. É possível, porém, que o sol triunfe logo mais, iluminando tua existência. Compreensível o pranto que brota da dor. Não cultives, todavia, o tóxico do ressentimento. Lembra que és espírito imortal, e para o espírito imortal a felicidade será sempre possível. Escola Divina. A fim de favorecermos o nosso aprendizado espiritual, saibamos identificar determinados elementos que compõem a escola divina. Toda experiência é ensinamento, o tempo é mestre. Antagonismos e dificuldades constituem momentos de avaliação. A dor é reforço para fixar aprendizado. Fracasso é lição. Aproveitemos a oportunidade de aprender um com os outros, realizando o melhor ao nosso alcance, porque a escola da vida é aberta a todos, mas o aproveitamento e a vitória espiritual depende do empenho de cada um. Uma boa palestra a todos. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em mais esse encontro fraterno aqui no Centro Espírita Caminho de Luz. Como vocês puderam observar, a nossa entrada está um pouquinho diferente. Dizia um colega nosso que é a porta larga, mas que conduz à luz, né? Então, adentrando aqui, nós estamos nos munindo dos recursos espirituais tão necessários, né, com essa doutrina que nos abraça,
para melhores conduzirmos as nossas vidas, pautando o nosso caminhar nas bases do Evangelho, né? Para que possamos nos credenciar ao reino de Deus, né? Então sejam todos bem-vindos, aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam abraçados por todos nós, pela equipe espiritual desta casa, porque todos fazemos parte desta família, deste rebanho de Jesus. Para dar início aos nossos trabalhos da noite de hoje, convido a todos para silenciar os nossos pensamentos, adentrar o nosso quarto íntimo, para que na linguagem de cada um conversarmos uns breves instantes com Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele a abençoada oportunidade concedida a nós de aqui estarmos nesta noite. Pai amado, de amor e bondade, que nos ama do jeito que somos, rogamos as Tuas bênçãos, Pai, sobre todos nós aqui presentes, promovendo o bem-estar íntimo, promovendo paz, tão necessária nos dias de hoje. Rogamos as Tuas bênçãos, Pai, sobre toda a nossa família, sobre o nosso planeta, Senhor, sobre toda a humanidade. Derrame o Teu amor a todos os Teus filhos. Rogamos-Te, neste momento em que nós vivenciamos dias difíceis. Muito obrigado, Pai, por esse dia, desde a hora que acordamos até o momento em que aqui estamos. Obrigado, Pai, por todas as bênçãos recebidas até o dia de hoje, por todo o amparo que nos proporcionou vencer os obstáculos, para que aqui pudéssemos estar hoje. Muito obrigado a Deus. Obrigado, Jesus, o Mestre Divino, pelas lições do Evangelho, nos enriquecendo de esperanças. E a providência divina, os bons espíritos, os obreiros da vida eterna, os missionários da luz, que nos acompanham e aqui estão presentes, nos envolvendo neste clima espiritual superior. Por isso a nossa gratidão e humildemente pedirmos ao mentor dessa casa para darmos por iniciada a exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja, graças a Deus. Conosco hoje temos a alegria de receber a Jennifer Rodrigues, né? Está vindo pela primeira vez na nossa casa, gentilmente aceitou o nosso convite. Ela que frequenta o Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, e hoje nos brinda aqui com a sua presença, com a sua mensagem que ela preparou para nós. Seja muito bem-vinda, seja abraçada por todos nós, desde já a nossa gratidão, tá, gente? Deixa eu só aumentar aqui. Acho que vou ter que levantar um pouquinho mais, né? Você pega bem. Boa noite a todos. E que Jesus, nosso mestre e amigo de todos os momentos, Ele possa nos envolver esta noite num clima de amor, num clima de paz, num clima de alegria e de muita esperança em nossos corações, para que daqui nós saiamos todos nutridos com o pão da vida, que é o nosso Evangelho.
E assim, nutridos e fortalecidos, podemos seguir lá fora, no bom combate de todo o dia, servindo-nos do amor, da paz e do bem, que são as únicas armas legítimas do bom cristão. O tema de hoje é o homem de bem. Então, segundo o Evangelho, quais são as virtudes que este homem de bem tem? Vamos enumerar as qualidades que distinguem um homem de bem e hoje vamos fazer uma reflexão bem profunda. Vamos ter condição de olhar para dentro de nós e perceber quais são as virtudes que já conseguimos conquistar e quais aquelas ainda precisamos muito, mas muito mesmo trabalhar. E assim, cada dia a gente possa buscar a nossa reforma íntima. Esse tema, ele está descrito no Evangelho, segundo o Espiritismo, na parte Sede Perfeitos. Em alguns trechos eu também tirei de palestras do Haroldo Dutra Dias, que eu admiro muito. Então, esse homem de bem, atualmente devemos ler como o ser humano de bem. Então, como que deve ser este ser humano de bem? Assim começa o Evangelho. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Lá na pergunta 873 do Livro dos Espíritos fala: o sentimento da justiça está na natureza ou é um resultado de ideias que foram adquiridas? A resposta: está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral, ele desenvolve esse sentimento, mas ele não o dá. Deus o pôs no coração do homem. E daí vem que frequentemente, em pessoas simples e incultas, se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande saber. Na pergunta 874 do Livro dos Espíritos, vem o questionamento. Então, sendo a justiça uma lei da natureza, como é que se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justo, o que para outros parece injusto? E a resposta vem: é porque a esse sentimento se misturam paixões humanas que alteram, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Então, qual que será a nossa base? E aí vem o Cristo e nos ensina, graças a Deus: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedesse em circunstâncias idênticas. O guia mais seguro do que a própria consciência, Deus não podia lhe haver dado. Efetivamente, o critério da verdadeira justiça está em querer cada um para os outros o que para si mesmo quereria. Depois desse breve resumo da justiça, nós vamos para a caridade. Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, fala: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como que a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. É o BIP.
Benevolência para com todos dentro da caridade. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos seus semelhantes e o perdão das ofensas. Tudo bem, mas daí vem a pergunta. O que é ser benevolente? Como é que podemos ser benevolentes aqui na Terra? Então, tem alguns exemplos. Nós podemos agir em benefício de algumas pessoas, podemos demonstrar afeto com respeito, podemos revelar altruísmo, podemos ter empatia, podemos fortalecer os laços de fraternidade, os laços de solidariedade, podemos contribuir para um ambiente sereno, um ambiente acolhedor, um ambiente positivo, calmo e principalmente silenciando quando tiver que silenciar. Tem um momento certo. Então, dentro ainda da caridade, nós temos os 3. Dentro da caridade, a gente vai para a indulgência. Indulgência para as imperfeições dos outros. Não devemos combater fogo com fogo, lança com lança. Jesus diz: atire a primeira pedra aquele que se achar sem pecado, sem erros. Ninguém aqui está sem erros. Nem eu, nem os senhores, nós estamos aqui na mesa, ninguém está sem erros. Nenhum de nós. Então, inclusive, se alguém acha que não errou aqui na Terra, errou na outra encarnação. Então, errou na encarnação anterior. Porém, graças ao bom Deus, vem Jesus e Ele nos diz: vá e não erres mais, não peques mais. Temos a misericórdia divina, meus irmãos, que Ele nos dá a oportunidade de todo santo dia sermos melhores, nos transformarmos. Devemos ser firmes no caminho correto, porque não é fácil, tem que ter muita firmeza, mas a firmeza ela sempre vem acompanhada da amorosidade. Sempre a firmeza deve vir acompanhada da amorosidade. Sempre sermos firmes no caminho do bem. Ser firme não é ser rigoroso, grosseiro. A firmeza, como eu repito, faço questão, ela deve sempre estar acompanhada, a firmeza da amorosidade. Porque só assim é que ela vai ensinar. Só assim ela ensina. Jesus nos aconselhou a perdoar sempre. E este ensinamento, ele tem um propósito muito maior. Repetindo, não devemos fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito. Se não gostamos de ser agredidos fisicamente ou por palavras ou prejudicados, aqueles que cometem esses atos para conosco, eles também não gostarão de receber essa retribuição no mesmo nível. Então, sejamos diferentes. Sendo assim, se somos agredidos e agredimos, nos tornamos parte de um mecanismo vicioso de dor, de sofrimento, e nos nivela aqueles que nos agrediram. Haverá sempre, neste ciclo vicioso, alguém querendo se vingar desta agressão. O ódio, ele nos cega. Tanto que tem pessoas que são movidas por esse sentimento e depois de se acalmarem, eles lembram de algumas palavras, de alguns gestos e os fazem pela cegueira que o sentimento de ódio lhe causa. Quem é que aqui que já passou por isso ou já presenciou alguma situação dessas? Então, aqui fica a reflexão. Acontece uma união entre o instinto e o pensamento que é direcionado, alia-se a agressividade aos planos de revidar,
O que esses planos de revidar acontecem? São geradores de sofrimento. E dos piores. Então, não somente aos agressores e às vítimas, né? Vítimas. Como também a todos que ali convivem. E se for na família, os filhos, né? Pessoas que convivem conosco dentro da nossa família, que presenciam essas cenas. Então, vem a pergunta: quais são os benefícios que nós teremos se formos indulgentes? Isso, ser indulgente, é demonstrar uma superioridade moral, mas ela é moral. Não é esta superioridade envaidecida, não, cheia de orgulho, nada disso, gente. É o contrário. Esta superioridade moral, ela vem no sentido de humildade, de saber de que quanto mais você estuda, mais você entende que nada sabe, ou que sabe muito, muito pouco. É a humildade. E assim a gente vai exercitando a caridade conosco e com o nosso próximo. Pois sente, né? Ou sentiu na carne a dor de estar devagarinho, aprendendo e aplicando os ensinamentos de Jesus. Não é nada fácil, né? Não é nada fácil, a gente sabe disso. Aquele que é indulgente, ele vai compreender, de verdade mesmo, sentido, ele vai sentir isso. Ele vai sentir as limitações do seu semelhante. Ele vai compreender as limitações, de verdade, do seu semelhante. Ele não se revolta mais, não se revolta. Ele entende, não fica mais chateado com isso. Ele entende a limitação do seu semelhante. Eu entendo que chegar nesse patamar não é nada fácil. Eu pelo menos estou longe. Então, consciência. Então, ele não se revolta mais. Muito pelo contrário, com a mudança do seu comportamento, das suas atitudes, ele vai servir de exemplo. Ele vai servir de exemplo a todos que o testemunham. E aqui, qual será o maior benefício que a indulgência nos fornece? É a paz de espírito, a nossa paz. Vamos perceber que quando a tempestade passar, você conseguiu se superar, conseguiu a serenidade necessária para aquele momento, conseguiu, enfim, a manutenção da harmonia. De repente aqui comigo, você pensa: Senhor Jesus, eu sou um pavio curto, eu sou um estupim curto. Como que eu posso praticar a indulgência, Senhor? Como? E aí a gente tem que entender que todos aqui somos imperfeitos e ainda estamos em tratamento. Todos aqui somos adoentados e estamos em tratamento. E as agressões externas, aquelas que nós sentimos todos os dias, elas servem para quê? Para estimular o nosso sistema de defesa. Com a prática desses ensinamentos aqui, que estamos estudando aqui nesse momento, vamos nos imunizando de futuras enfermidades psíquicas, compreendendo, sendo indulgente para a limitação alheia, você vai evitar uma série de imperfeições psíquicas. Então, nos atritos que sofremos no dia a dia, aprendemos a como nos comportar e a reagir dignamente, como ser humano que somos, a cada ação do outro. Não é submissão, não é colocar grilhões, é amor, é compreensão verdadeira. Então, sejamos diferentes.
nós que estamos aqui. Se reagirmos mal, iremos agravar o quadro. Mas se reagirmos como nós estamos aprendendo aqui, hoje, começaremos a repetir tal comportamento. E assim vamos tornando um hábito. Saúde mental, saúde emocional, espiritual, principalmente nos dias de hoje, meus irmãos, é essencial. Todos nós sabemos disso aqui, todos. E aqueles que ainda insistem, ou que insistirem em ser o pavio curto, o que vai acontecer? Vão continuar sofrendo. Com o quê? Com o retorno das suas próprias ações prematuras, impulsivas, até o ponto que sentirão o quê? A necessidade de tentar do outro jeito. Qual é o outro jeito? De Jesus. Não está dando certo até agora? Vamos tentar do jeito de Jesus. Vamos tentar. E aí vem: bem-aventurados os mansos, os pacíficos. Esse ensinamento de Jesus. Cada um que está aqui hoje, e agora também virtualmente, recebendo este ensinamento, está sendo amparado pela espiritualidade aqui dentro desta casa, é porque já tem a capacidade de exercitá-la. E os senhores lembrarão quando chegar esse momento. Vai ser dentro dos seus lares, vai ser no seu trabalho, vai ser no círculo de amizades, no conflito. Alguém que vai contrariar de algum modo um desejo seu. Perceba o momento certo do conflito. Perceba, tenha consciência. E aí, se a gente estiver fazendo a tarefinha certa, corretamente, aqui na casa espírita, como a gente está aprendendo, nós vamos conseguir. E vamos lembrar dos ensinamentos de Jesus. Sede indulgentes. Então, voltando para o Livro dos Espíritos, na questão 903, diz: antes de censurardes as imperfeições dos outros, perceba-se de vós, não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir todas essas qualidades que ficas criticando que falta no teu semelhante. Se esse é o meio de vos tornar superiores moralmente. Se censuramos o ser avarento, sejamos generosos. Se censuras o ser orgulhoso, sede humildes, modesto. Se censura o ser áspero, sede brandos. Se procedem com vós com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei que não vos possam aplicar essas palavras de Jesus. Vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio. Então, o último ainda dentro da caridade. Agora a gente vai para o perdão das ofensas. Esta para mim é a cerejinha do bolo. É o perdão das ofensas. Cada vez que nós não perdoamos, fazemos conexões mentais e sentimentais, e são tóxicas. E existe inclusive o obsessor encarnado. Isso é um obsessor vivo. Isso está escrito lá no livro dos Domínios da Mediunidade, que foi psicografado por Chico Xavier de André Luiz. O que é? É aquele que fica remoendo, fica pensando naquilo que fizeram de errado com ele e lhe causou sofrimento. O que acontece? Ambos se conectam. A dor, o sofrimento e quem causou aquela dor se conectam, causando dor e sofrimento mútuos. Isso tem que ser limpado. Temos que largar a chaga do orgulho de uma vez por todas. Temos que pedir perdão se tiver que pedir. E temos que perdoar se tiver que perdoar. E principalmente perdoe mesmo que esta pessoa não lhe tenha pedido perdão. E sabe para quê que a gente faz isso? Para limpar o nosso coração,
para que o nosso coração seja purificado e limpado de todas essas chagas. Lembremos-nos dos ensinamentos de Jesus, que não é para perdoar só 7 vezes, é 70 vezes 7 vezes. E é muita coisa, porque isso é simbólico, né? Você deve perdoar pela eternidade para purificar o seu coração. Nosso coração tem que ser limpado disso. Então, seguindo, o homem de bem, ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos. A si mesmo perguntará se ele violou esta lei. E o Evangelho continua. O ser humano de bem, ele analisa se não praticou o mal. Aqui nós vamos parar mais um pouquinho para refletir. Cada um de nós aqui já tem noção de que uma palavra, ela pode doer mais do que um tapa. A minha mãe dizia isso, mas não é para dar tapa também, né? Mas já entendemos. Então, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Às vezes alguém precisa de um auxílio teu, quando você pode, logicamente, né? Este sentimento de fraternidade, ele irradiará no seu coração. E quem está ao seu redor, ele receberá essa energia de fraternidade. E teremos uma psicosfera espiritual de vibrações elevadas, edificadas, edificantes. Esse sentimento, ele reverberará naquele ambiente. Estamos aqui hoje e todos estamos com desejo de melhorarmos. Isso é fato. De aprendermos. Todos estamos com amor, humildade no coração. São sentimentos nobres que nos elevam espiritualmente. Mas todos estamos aqui vibrando esses sentimentos. Vocês estão sentindo essa vibração boa que está aqui na casa. É harmonioso, é edificante. Mas quando a gente sai daquela porta ali, é daquela porta, quando a gente sai ali para fora, é que vem as aplicações destes ensinamentos de Jesus. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Conheça-te. Nós devemos nos conhecer. Consciência. Então, continuando. Se ninguém tem qualquer queixa dele. Aqui, a gente já pode parar e pensar. Ninguém tem qualquer queixa de nós? Deus é maior, né? Deus é maior. Então, por mais longínquo que isso nos pareça, pessoal, por mais que esteja longe, que nos pareça longe esse ensinamento, todos nós aqui estamos fadados a esta perfeição moral, tá? Não sabemos em quantas encarnações, mas nós chegaremos a espíritos puros um dia. Vai chegar o momento da vida, prezados, que vamos retirar o véu dos olhos através dos nossos esforços em seguir no caminho do bem, no caminho reto. Com coragem, o caminho ele é reto. Ele não tem desvios. Mas se desviou, volta de novo para o caminho. Então, temos que ter coragem e firmeza. Mas eu sempre bato na tecla da firmeza com amorosidade. Sempre. Que o mundo, esse mundo de ilusão, ele vai ficar lá fora. E o que restará vai ser só a nossa consciência e o nosso coração. É isso que vai restar. E Jesus ensina, fora da caridade não há salvação. Trabalhemos duro, então, em prol do nosso semelhante. Para que a gente deve trabalhar duro em prol do nosso semelhante? Para amolecer o nosso coração. É para amolecer o nosso coração. Os corações duros. Então a gente tem que confiar no processo. Tem que confiar no processo, entregar para Deus e seguir firme no caminho reto. Então, seguindo, o Evangelho fala que o ser humano de bem deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Aqui, a justiça é a divina, tá? Não é aquela justiça humana, a vingança que foi inventada pelos homens. Não daqueles que se julgam justiceiros, que eles mais se assemelham aos criminosos. Prestemos atenção.
Eles mais se assemelham aos criminosos. Então, o homem de bem, ele tem fome e sede de justiça divina. Que ela é o quê? Ela é sempre pautada pelo amor, pela misericórdia, tem sempre um senso pedagógico, que sempre busca aprendizado, busca aperfeiçoamento das consciências que tombam, das consciências que erram. Então, ele sabe que sem a permissão de Deus, nada acontece. Ele submete à vontade em todas as coisas. Podemos confiar. Então, entenderam? O ser humano de bem, ele sabe que todos os vícios da vida, todas as dores, todas as decepções, elas são provações ou expiações. E as aceita. Não vamos murmurar, vamos aceitar as provações e seguir firmes. Agradeçamos a cada provação, porque ela vai nos fortalecer. Sejamos firmes com amorosidade. Jesus está sempre junto, nunca estamos sozinhos, isso a gente já sabe, nunca estamos sozinhos, jamais. Somos amparados o tempo todo, mas os espíritos amigos, eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Vamos ser fortes, vamos ser corajosos diante das dores e confiar sempre que Deus está junto e Ele tudo sabe. E que ainda muitas coisas, elas estão fora da nossa compreensão. Elas estão fora. Jesus, Ele é o nosso modelo e é o nosso guia. E Jesus ainda dizia que as palavras dele ecoarão pela eternidade. E nós estamos aqui, depois de 2000 anos, ainda aprendendo os ensinamentos dele. Isso é uma verdade que todos nós estamos entendendo. Então, o ser humano de bem, ele tem fé no futuro, razão porque ele coloca os bens espirituais acima, sempre. Os bens espirituais sempre tem que estar em cima, Deus tem que estar aqui. Deus estando aqui, o resto, tudo equilibra. A nossa espiritualidade, ela tem que estar em dia. Porque o resto, assim, você percebe que tudo fica equilibrado, tudo. Então, o Evangelho, ele continua. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, ele faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. E por isso o Evangelho diz: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Tende cuidado de não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas. Então, pois do contrário, não recebereis a recompensa espiritual edificante. Então, ele retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte. Ele sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer felizes os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações dos aflitos. O Evangelho diz ainda que o primeiro impulso do ser humano de bem é pensar nos outros, antes da gente, antes de nós. Ele cuida dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, ele vai calcular os proventos, as perdas que teve, que foram decorrentes de toda aquela ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça, nem de crença. Aqui eu acrescento nem distinção sexual, nem distinção de gênero, nem distinção de cor, porque em todos os homens ele vê seus irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não reprova, não amaldiçoa ou expulsa aos que como ele não pensam. Então, em todas as circunstâncias, ele toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere o seu orgulho e o seu desprezo e a suscetibilidade de alguém, quando a pessoa não recua a ideia de causar um sofrimento, quando a pessoa não recua por causar uma contrariedade desnecessária,
Não era necessário. Não precisa perturbar. Não precisa incomodar. Então a pessoa não recua. Quando ela pode evitar aquela contrariedade. Então falta o dever de amar o próximo. E não merece a clemência de Deus. Então ele não alimenta o ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, ele perdoa e esquece as ofensas. E só dos benefícios ele lembra, por saber que perdoado lhe será conforme haver perdoado. Olha quanta preciosidade o Evangelho nos traz. O ser humano de bem nunca se compraz em florear, dar ênfase aos defeitos alheios, nem em evidenciá-los. Se a isso ele se vê obrigado a falar de algum defeito de alguma outra pessoa, ele sempre vai atenuar, sempre vai olhar o bem. O ser humano de bem, ele estuda suas próprias imperfeições e ele trabalha incessantemente para combatê-las. Todos os esforços ele emprega para dizer no dia seguinte que alguma coisa de melhor ele traz em si do que no dia anterior. Então ele não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos à custa de outrem. Ao contrário, ele aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Ele não se envaidece da sua riqueza nem das suas vantagens pessoais, por saber que tudo lhe foi dado pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito, de que terá que prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Tudo é importante aqui que eu venho falando, mas eu vou dar um pouquinho mais de ênfase aqui. A ordem social colocou sob o seu mando outros homens, os patrões. Trate-os com bondade, trate-os com benevolência, porque são seus irmãos perante Deus. Usa da tua autoridade para levantar a moral dos funcionários e não para esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa essa posição subalterna em que se encontram. Humildade, simplicidade, educação, cortesia. E aí, agora a gente vai falar do subordinado. Como que deve se comportar o funcionário? O funcionário deve compreender os seus deveres, da posição que se encontra. Se ele está se empenhando realmente em cumprir os seus deveres, da forma correta, com consciência, sempre com educação, cortesia também. E ainda, acabando aqui, depois de tudo isso que nós estudamos até agora, o Evangelho ainda diz: não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o ser humano de bem aqui. Tudo isso que eu falei. Mas aquele que se esforce por possuir a que nós acabamos de mencionar aqui, no caminho se encontra. Então, eu trago uma notícia depois dessas bombas, né, que a gente fica, meu Deus, eu tô aqui embaixo, né, do baixo do baixo. Aí, não é para ficar triste, porque eu trago uma notícia muito boa, que está descrita lá em Coríntios. Lembro que lá no início da exposição eu disse que todos nós estamos fadados a sermos espíritos puros um dia? Então agora vem uma explicação. O Espírito Emmanuel, que eu gosto muito do Espírito Emmanuel porque ele é muito disciplinado. Eu gosto de disciplina. E então ele comenta no Evangelho dele por Emmanuel. Ele fala, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Vou falar aqui porque pode ter pessoas que vêm pela primeira vez. Então aqui, ó, o título de Emmanuel é nada mais nada menos do que educa. Então, em Coríntios capítulo 3, versículo 16 fala: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Emmanuel comenta: na semente minúscula reside o germe de um tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. Num bloco de pedra
a obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar, ele reclama esforço, e o esforço é ativo. Aquela corrente cristalina que pede aquedutos para se transportar incontaminada, a joia de escultura que ela passa pelos milagres do buril. Então, também o espírito, o nosso espírito, ele traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós, quanto nós estamos nele. Então, mas para que essa luz divina, ela se destaque da treva humana, de todos esses sentimentos que a gente carrega, para que essa luz divina, ela se destaque, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente um coração enobrecido no grande entendimento, ele pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado, ele pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual, ela consegue gerar uma palavra equilibrada, um verbo sublime, uma voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho como se fossem artistas celestes que estão ali na nossa purificação. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor, ele habita em nós, vamos aperfeiçoar a nossa vida a fim do quê? De manifestá-lo. Nós precisamos manifestá-lo, esse ser divino que existe dentro de nós. E isso é com esforço ativo, todo santo dia. Então essa foi uma valiosa passagem de Emmanuel, no Evangelho por Emmanuel, que ele nos convida a reconhecer esse potencial, essa centelha divina que nós temos dentro de nós e a necessidade de desenvolvê-la. E se por acaso nós estamos aqui, a gente verificar que não está agindo de acordo, sem críticas, sem lamentação, como dizia minha filha, sem mimimi. Vamos trabalhar duro, vamos nos educar, vamos nos disciplinar para fim de desenvolvê-las no nosso dia a dia. Então, com humildade, eu venho aqui agradecer a todos que estão aqui hoje. Agradeço a espiritualidade amiga, a todos meus amigos que estão ali presentes, obrigada pela força. E agradecer ao nosso mestre, o Jesus, que é nosso mestre, que é nosso modelo, que é nosso guia, que se não fosse ele, nós estaríamos completamente perdidos. Então, que tenhamos uma boa noite. Pessoal, me passei um pouco, desculpa, uma boa noite, que assim seja. Nossa gratidão a Jennifer por essa mensagem. Sempre que falamos e ouvimos lições do Evangelho, sempre encontramos a consolação, o caminho, a paz, a tranquilidade, um horizonte, uma esperança para todos nós. Possamos mais uma vez nos aconchegarmos em torno da prece, para finalizarmos este momento, esse banquete espiritual que todos nós estamos participando, com a prece que o Mestre Jesus nos deixou como exemplo para tantas outras. Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino de amor.
Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa, por caridade, as nossas dívidas. Na medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixes, Pai, cairmos em novas tentações. Livra-nos, Pai, de todos os males. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Com esta prece, nós humildemente pedimos a permissão, a espiritualidade, ao mentor desta casa, para finalizarmos a exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja. Graças a